Na turma do nono ano, vamos iniciar a nossa aula do volume 2. O capítulo é o 3, a arte que não se cala. Nós vamos ver aqui algumas questões políticas que também fazem parte da história da arte. Bom, então, a arte que não se cala, esse tema vocês irão perceber que envolverá questões políticas. E é por essa razão que vamos relembrar um pouco da história, especificamente a Era Vargas. Mas antes, eu gostaria de fazer a leitura junto com vocês e que vocês pudessem estar acompanhando aí no livro, né, sobre esse texto, A Censura no Mundo das Artes. Em democracias como os Estados Unidos ou em ditaduras como Cuba, artistas são alvos de governos, grupos religiosos, organizações criminosas, empresas, radicais em redes sociais e todo tipo de gente que tenta censurar a arte. A censura cultural ainda é presente e muitas vezes difícil de denunciar. Só em 2015, a Free Music, organização internacional que presta consultoria à ONU, registrou 469 casos de censura e ataques contra artistas, sendo que 3 assassinatos. O número representa um crescimento de 98% em relação a 2014. Então, veja só, esse é um registro de uma notícia de 2018. Ou seja, de lá para cá, esse número pode ter crescido ainda mais, né? E por mais que se diga que e pareça, né, que não há essa censura, cada dia que passa vai aumentando essa censura de forma bem, como eu posso falar, de uma forma bem camuflada, né? Para que o povo não possa perceber que está sendo dessa forma. Então, até para conhecimento do que também faz parte da história da arte, é necessário saber como artistas daquela época enfrentaram a censura imposta pela ditadura Vargas, né? Que é o que nós vamos falar um pouquinho. Essa ditadura, ela foi estabelecida em 1964, né? Começou em 1939, mas ela foi realmente assumida em 1964. Bom, então olha só, eu trouxe aqui várias imagens do que representou a Era Vargas, tá? Então eu tenho aqui a Voz do Brasil, que é um programa de rádio que eu acredito que exista até hoje, mas nem todas as emissoras passam no horário que é 6 ou 7 horas da noite, é por aí que tem esse jornal na rádio, né? Então vocês percebam que a ideia que a pessoa que fez o desenho dá é que é algo muito mais para a elite, né? Para enganar mesmo o povo do que a Voz do Brasil. Vai totalmente contra o nome do programa. Então temos aqui também algumas imagens de Getúlio Vargas. Percebam que Getúlio, ele sempre tenta aparecer, naquela época, né, ele sempre tentou aparecer de uma forma que causasse admiração no povo, porque sempre foi o povo que podia escolher o seu candidato. Então, é no povo que ele tenta conquistar para se manter no poder, que inclusive foi um dos que mais passaram tempo no poder, foi Getúlio Vargas, né, até o seu suicídio. Bom, continuando aqui, vamos ver o que basicamente acontecia na época de Getúlio Vargas, tá?
Então, na época de Getúlio Vargas, ele criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, que ficou conhecido como DIP, né? Se vocês forem procurar em livros de história, ele vai estar lá como essa sigla, DIP, né? E esse DIP era um órgão que controlava a censura no país, né? E iniciou em 1939. Então, esse órgão cuidava de todas as publicações artísticas do país, e ele era que decidia se era publicado ou não. Então, vamos pensar que diversos artistas, pintores, tiveram materiais, obras destruídos, porque simplesmente o DIP decidia que não era bom o país ter esse tipo de publicação, esse tipo de criação, né, dentro do ambiente de arte. Então, mesmo depois, anos mais tarde, né, o povo e os artistas, já em 1964, eles sofreram com os militares que torturavam, assassinavam e prendiam a todos que eram contra, e inclusive dos vários, de centenas que foram mortos, ficou bem conhecido, que foi o Vladimir Herzog, tá? Então, eu acredito que é assim que pronuncia o nome dele, mas ele ficou bem conhecido, porque nessa época, várias pessoas, até hoje, têm-se como desaparecidas por causa da censura, né? Ninguém sabe de fato o que aconteceu com essas pessoas. Mas saindo um pouco tão profundamente dessa história da Era Vargas, o que aconteceu? Claro que muitas pessoas e artistas tentavam protestar essa situação, né? Então, entre elas, vocês podem acompanhar no livro de vocês, que tem a foto, né, de uma mão que está carimbando algumas notas de dinheiro. Então, isso foi obra do artista Cildo Meirelles. Ele pegou essas notas de dinheiro, né, carimbou com a mensagem: quem matou Herzog? Né? Então, hoje, poderíamos ver isso apenas como um protesto, mas na época era algo inovador. Então, acabou-se tendo esse ato do Cildo Meirelles como uma manifestação artística. Então, olha só, vejam que o poder ele tinha a política sobre as artes, os artistas e o povo, pois se procurarmos a fundo a Era Vargas, vocês irão perceber que essa censura e a punição para aqueles que desobedeciam eram por pura ambição. Ele queria se manter cada vez mais tempo no poder e censurando, punindo as pessoas dessa forma, ele acabava ganhando o silêncio, né, e a obediência dessas pessoas. Então, olha só, o político gaúcho Getúlio Vargas governou o Brasil em 2 períodos, de 1930 a 1945 e de 1950 a 1954. Então, olha só, quanto tempo ele passou no poder, né? E quanto tempo as pessoas sofreram, apesar de vê-lo como herói. Muitos, até para se proteger da ditadura, preferiam fingir essa admiração por Getúlio Vargas, né? Logo aqui embaixo também, na segunda foto, é falado sobre a ditadura praticada pelos militares, né? Como eu havia dito antes, e várias pessoas sofreram também, presas, torturadas, assassinadas. Aqui temos a
a obra de Cildo Meirelles, né? Que ele carimbou as mensagens de quem matou o Herzog. Ficou bem conhecida porque as notas acabaram circulando no país. Bom, vamos às nossas atividades. Releia o texto A Censura no Mundo das Artes. Depois, responda as perguntas em uma redação de 30 linhas. Então, o que será feito? Quando vocês estiverem respondendo as 3 questões aqui embaixo, vocês vão fazer essa resposta como se fosse uma redação, tá? Como se fosse um texto. Então, professora, mas eu não sei, não consigo fazer uma redação. Então, a partir da resposta dessas 3 questões, vocês vão conseguir fazer uma redação. Vai ter bastante material para fazer um texto, uma redação de 30 linhas, tá bom? Vamos à primeira questão. A Constituição brasileira proíbe a censura de toda atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Você acha que ela é respeitada? E em outros países há documentos? Então, diz aqui, né, na Constituição, aliás, né, fala-se que a censura é proibida aqui no Brasil. Mas a gente sabe que de forma camuflada, como eu havia dito, ainda ocorre, né? O governo, ele acaba mostrando o que eles querem que o povo veja. Número 2. Por que alguém poderia querer censurar um artista? Por quê? Será que vamos pensar, alguns artistas, eles se manifestam de forma, por exemplo, na música. Tem músicas que, com letras que têm uma mensagem por trás de protesto, a questão da desigualdade social. Então, né, fica aí uma sugestão também para a segunda questão. Terceira, pesquise na internet pelo menos 3 artistas que foram censurados após os anos 2000. Então, vocês vão pesquisar esses 3 artistas, né, que foram censurados após os anos 2000 e aproveitem para dizer o porquê eles foram censurados e quais da sua criação, né, das suas criações foram censurados.